Olá, turma. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de gerenciamento de sistemas elétricos do curso de Engenharia Elétrica do IFBA, campus de Paulo Afonso. Eu sou o professor Felipe Gonçalves e hoje nós vamos continuar falando sobre o capítulo 1, né? O capítulo de conceitos relacionados a gerenciamento de energia. Nós já falamos, pessoal, nessa série de videoaulas sobre os conceitos básicos do setor elétrico e falamos também, na última videoaula, sobre as principais entidades que atuam nesse setor. Tá? Hoje nós vamos avançar para o item 1.3, que nos apresenta o Programa Brasileiro de Etiquetagem e o selo Procel. Muito bem, pessoal. Essa videoaula tem como objetivos, né, os seguintes pontos. Trazer aí para vocês, né, o conhecimento do Programa Brasileiro de Etiquetagem, que é o PBE, e fazer com que vocês compreendam a importância da etiquetagem no contexto da eficiência energética. Além disso, essa videoaula tem como objetivo fazer com que vocês conheçam alguns produtos que integram o Programa Brasileiro de Etiquetagem. E também que vocês conheçam o selo Procel, sua importância e onde obter maiores informações sobre os produtos premiados, tá? Muito provavelmente, pessoal, vocês devem conhecer, talvez não associem o nome à pessoa, né? Talvez vocês saibam, já tenham visto o selo Procel, mas não sabem exatamente o que ele é. E muito provavelmente conheçam também a etiqueta, né? A etiqueta que é inserida em alguns produtos para, por exemplo, informar a questão de eficiência energética, tá? Mas não sabem exatamente como é que as coisas funcionam. Então, essa videoaula vai falar sobre isso. Principalmente o Programa Brasileiro de Etiquetagem e o selo Procel. Bom, vamos aqui fazer então algumas rápidas reflexões, tá? Trouxe 3 questões aqui para a gente... É uma provocação, tá? Para despertar o interesse de vocês nessa videoaula. A primeira delas é a seguinte. Um consumidor que pretende adquirir um equipamento elétrico dispõe das condições para avaliar a eficiência do produto, considerando o consumo de energia elétrica. Então, imaginem um consumidor, eu vou lá numa loja de eletrodoméstico e será que eu tenho as condições necessárias para avaliar a eficiência daquele produto? Então pensem na população como um todo, não agora no meu caso, pensem em vocês ou nos parentes, amigos. Será que todo consumidor, um consumidor qualquer, ele tem condição para avaliar a eficiência do produto que está disponível ali na prateleira? Tá? A segunda questão para reflexão: será que todos os consumidores têm conhecimentos técnicos suficientes para avaliar o consumo de um produto pelos seus dados de projeto ou dados de placa? Então, só com o que tem ali na etiqueta, né, na placa uma torradeira, por exemplo, uma sanduicheira, tem lá uma plaquinha, aí tem informação ali, tensão, corrente, potência, as grandezas elétricas. Então, será que todo mundo, com aquela informação, é capaz de avaliar a eficiência do equipamento? Tá? E uma terceira questão para reflexão é a seguinte: e será que mesmo aqueles que tenham conhecimentos avançados na área de energia elétrica, né, pessoal, possuem equipamentos e infraestrutura necessários para uma avaliação adequada e padronizada entre diferentes produtos? Quer dizer, então a gente já está falando aqui de um caso, né, de alguém com conhecimentos avançados em energia elétrica, em engenharia elétrica, enfim, na área de engenharia de energia elétrica. Será que essa pessoa ela tem os equipamentos e a infraestrutura necessária para fazer uma comparação de diversos equipamentos antes de fazer a aquisição? Então agora sim a gente vai avançar para a aula, pessoal, com essas provocações, né? E vamos entender o que é o Programa Brasileiro de Etiquetagem e, em seguida, o que é e para que serve o selo Procel, tá? Bom, começando pelo Programa Brasileiro de Etiquetagem. Vocês conhecem o Programa Brasileiro de Etiquetagem?
Bom, para que serve esse programa? Ele serve, né, ele fornece informações sobre o desempenho dos produtos, considerando atributos como, por exemplo, a eficiência energética, o ruído e outros critérios que podem influenciar a escolha dos consumidores, que, assim, poderão tomar decisões de compra mais conscientes. Olha os destaques aí, né, pessoal? O Programa Brasileiro de Etiquetagem serve para fornecer informações sobre o desempenho dos produtos, considerando o quê? Por exemplo, o atributo eficiência energética, além de outros tantos. Né? E, a partir de considerar atributos como eficiência energética, o programa serve para apresentar essa informação para o consumidor, e aí o consumidor vai poder tomar decisões de compra mais conscientes. Tá? O programa também, por essa característica, por essa proposta, por esse objetivo, acaba estimulando a competitividade na indústria, que deverá fabricar produtos cada vez mais eficientes. Lógico, você chega lá numa loja de eletrodomésticos e tem várias máquinas de lavar, por exemplo. E aí o consumidor, de posse dessa informação, vai poder escolher o produto que ele sabe que vai ter o menor consumo de energia elétrica, né, naquela categoria, tá, gente? Naquela determinada faixa de potência. E, ó, eu tenho, já adiantando um pouquinho aqui, né? Eu tenho um produto que é classe A e o outro é classe C. Poxa, esse vai me gerar, esse vai ter para mim um consumo mais eficiente. Eu vou gastar menos dinheiro para usar energia, para ele fazer a função de lavar roupa, no caso, né, que a gente está falando de máquina de lavar. Então o consumidor tende a escolher aquele que vai te dar o melhor retorno, né? Ele vai investir, vai gastar um dinheiro e quer que aquele equipamento na casa dele tenha o menor custo, né? Já que ele já gastou dinheiro para comprar equipamento, que durante a vida útil daquele equipamento o custo seja o menor possível. Então a tendência é que o consumidor busque equipamentos mais eficientes, e a indústria tem que correr atrás para fabricar produtos cada vez mais eficientes, porque isso vai tende a atrair os consumidores, tá? Muito bem, pessoal. Então, como é que funciona esse programa, tá? Os produtos são ensaiados em laboratórios, tá, específicos, com equipamentos específicos, robustos, de alta resolução, né? E são classificados. Então, os produtos são ensaiados em laboratórios e são classificados. No caso da eficiência energética, a classificação vai dar mais eficiente, que é a A, para menos eficiente, de C até G, dependendo do produto. Onde se entende que os mais eficientes são o quê? São aqueles que utilizam melhor a energia, têm o menor impacto ambiental e custam menos para funcionar. Tá? Quem faz essa avaliação, pessoal, é o Inmetro, né? Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia. Então, inclusive, vocês vão ver aí o link, né, para o site do Programa Brasileiro de Etiquetagem. Ele é uma seção do site do Inmetro. Tá? Opa, desculpa, pessoal, tem aqui uma etiqueta, um exemplo de etiqueta que mostra o padrão, né? Para esse caso aqui é uma etiqueta para refrigeradores. Então, é uma etiqueta traz informação sobre energia, né, no caso energia elétrica. Existem outras etiquetas para outras grandezas, para outras informações, tá? Mas a gente está falando aqui de eficiência energética e em relação à energia elétrica especificamente no nosso curso de engenharia elétrica. Então, tem esse padrão aqui, né? Ó, eu tenho ali a etiqueta de energia elétrica e aí aqui vem no cantinho, ó, o tipo de equipamento. Qual é o equipamento? Nesse caso, um refrigerador. O nome do fabricante, então vai ter aqui informações do fabricante, marca comercial ou logomarca, né? Então são informações aqui, ó, indicação do modelo, né? Pronto, isso aqui é como se fosse o cabeçalho, né, da etiqueta. Marca, tipo de degelo, né? Aqui é o modelo do refrigerador, modelo e tensão também vai aparecer aqui. Aí vem uma seção que mostra o gráfico, né? Que mostra essa escala de eficiência, tá? Sendo aqui, ó, a barra verde, que é a A, para os equipamentos mais eficientes, e né, quanto mais vai descendo aí, né, seguindo aqui de A até G, em alguns casos, você tem equipamentos menos eficientes. Né? De mais eficientes o A, e descendo a escala aqui, você tem equipamentos cada vez menos eficientes. Então, na segunda coluna aqui, né, dessa
dessa segunda linha, vamos chamar assim, você tem a classificação. Então, a indicação da eficiência energética do equipamento. Esse refrigerador aqui, que é hipotético, né, só um exemplo, seria um equipamento classe A, né, em termos de eficiência energética. Tá? E aí ele apresenta também na terceira linha da etiqueta o consumo de energia em kWh mês. Né? Então, a indicação do consumo de energia. Depois, algumas características de volume, né? No caso de refrigerador, faz sentido saber qual a capacidade, né? o volume do compartimento refrigerado, né? Do compartimento do congelador e assim por diante. Total do refrigerador. Né? Então, são informações adicionais sobre o produto. E, por fim, as assinaturas do Inmetro e dos parceiros, tá? Que fizeram essa avaliação. Muito bem. Então, por que o Programa Brasileiro de Etiquetagem, ou por que a etiquetagem em si é tão importante? Vamos lá, pessoal. E aí, já respondendo, né, ou já fazendo referência às primeiras questões ali dessa aula, as questões de reflexão, né, e provocação. Por que o programa é tão importante? Os consumidores, geralmente, pessoal, não têm conhecimento especializado sobre os produtos que adquirem, na verdade, e muitas vezes têm dificuldade de identificar aqueles que são os mais eficientes. Poxa, se pra gente, né, todos vocês que estão fazendo, tem algum contato, né? Ainda não se formaram, mas estão estudando engenharia elétrica. Se pra gente, né, da área, né, é difícil você chegar e colocar alguns equipamentos, eu falei já de máquina de lavar, falei sanduícheira, vamos mudar aqui para liquidificador. Você coloca 3 liquidificadores. Aí tem ali, né, a potência, tensão, corrente, mas poxa, qual a perda que esse equipamento tem? Eu não vou conseguir avaliar de uma forma muito rápida, né? E será que outras características influenciam? Será que ele tem muito ruído? Será que não tem? Quer dizer, a gente, consumidor de modo geral, né, eu estou citando primeiro o lado de quem já tem uma experiência, quem tem um convívio com a área de energia elétrica, né, tem dificuldade. Imagina os consumidores gerais, né, os consumidores, outros consumidores que não tenham convívio, que não tenham familiaridade com a área de energia elétrica. Então, é muito difícil. Né? Então, os consumidores, isso é um fato, geralmente não têm conhecimento especializado sobre os produtos que adquirem. E muitas vezes têm dificuldade de identificar aqueles que são mais eficientes. Tá? Isso aí é realmente inquestionável. E outro fato, outro ponto é que os fornecedores, por sua vez, precisam que seus produtos sejam diferenciados no mercado, justificando assim o investimento que fazem na melhoria da qualidade dos produtos que oferecem. Toda a indústria, pessoal, a gente está falando muito de eletrodoméstico aqui, né, equipamentos que consomem energia elétrica, mas existem programas para outros tipos de energia, né, para automóveis e por aí vai. A busca da indústria é ter a maior venda. Você quer que seus produtos sejam consumidos, não é isso? É o mercado. Você quer que a coisa aconteça, que você quer que as vendas aconteçam. Então, para isso, a indústria, né, os fornecedores vão querer que os produtos sejam de interesse do mercado. Então, que eles sejam diferenciados, que eles sejam bem vistos e desejados pelos consumidores. Para isso, eles têm que investir, fazer com que o produto seja cada vez melhor, tenha melhor qualidade e também uma maior eficiência energética. Isso vai sugerir uma maior qualidade. Tá? Então, o Programa Brasileiro de Etiquetagem vai facilitar essa apresentação para os fornecedores. Poxa, meu produto aqui, ó, eu tenho um produto que é nível aí, eficiência energética A, ele é classe A em eficiência energética. Isso é importante para os fornecedores. Tá? Então, por fim ali, né, o conteúdo das etiquetas ajuda ao que, pessoal? A equilibrar essa relação de consumo, diminuindo o que? Olha, a assimetria de informação existente entre quem compra e quem vende. Então, às vezes o consumidor não tem informação suficiente para comprar, o consumidor, né, não tem informação suficiente para comprar, ou para decidir, para fazer a melhor escolha, e a indústria tem muita informação, mas de repente não tem como transmitir isso para o consumidor de forma fácil. A etiqueta serve justamente para equilibrar isso. A falta de informação, né, e
né, não é demérito, não é nada disso não, tá, pessoal? É só a dificuldade mesmo, por falta de equipamento, por uma série de outras questões, que o consumidor não tem ali como ver de imediato a eficiência energética daquele equipamento, né? E a indústria que tem informação, tem muita informação inclusive, mas precisa apresentar isso de forma prática e padronizada. Então a etiqueta chega justamente para diminuir essa assimetria, né, ou essa diferença. Ok? Dando continuidade sobre a importância do Programa Brasileiro de Etiquetagem, no caso específico dos programas de etiquetagem, com foco na classificação da eficiência energética, a sua importância, né, a importância do programa está ligada às metas brasileiras de economia de energia. Sim, o Brasil tem uma meta de economia de energia, tá? Isso está estabelecido no Plano Nacional de Eficiência Energética. Vocês podem acessar lá no site do Ministério de Minas e Energia. Existe a Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético. E tá aqui mesmo, Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético, ela mesma, Departamento de Desenvolvimento Energético. Vocês podem acessar esse plano, tá? E lá vai aparecer, por exemplo, que a meta, né, de 10% tem que ver o período, né? Mas, por exemplo, aqui tem uma meta de redução de 10%, 10% de redução no consumo energético por meio de ações de eficiência energética. Tem que saber exatamente o período, se é daqui para 2030. A gente dá uma olhada nisso depois, tá? O fato é que existe uma meta. E nesse plano existe um capítulo específico, né, um capítulo dedicado ao Programa Brasileiro de Etiquetagem, dada a importância desse programa, tá? Bom, pessoal, e aqui a gente tem uma série de equipamentos, né, que muito provavelmente tem na casa de todos vocês. Fogão, né, fogão e forno a gás, se você for na loja de eletrodoméstico, você deve ver essa etiqueta lá, né? Aquecedores de água e gás, então é outro exemplo. Refrigeradores, são geladeiras, condicionador de ar, aparelho de ar-condicionado, ventiladores, lâmpadas, máquina de lavar roupa, televisão, né, os televisores, aquecedores de água elétricos, chuveiros elétricos, ou também outro tipo de resistência, né, o boiler com aquela resistência, sistema de aquecimento solar, né? Então, são vários produtos, tá, que podem estar dentro da casa de vocês, né, nas nossas casas, mas não são somente esses produtos, tá? Existe uma gama enorme de produtos. No livro texto, por exemplo, são mais de 30 itens aqui, tá? Torneira elétrica, não está aí no slide, mas tem aqui no livro. Veículos... Aqui não fala só energia elétrica, deixa eu ver. Aquecedor de acumulação elétrica, que é aquele do boiler, né, que eu falei, tá agrupado aí, né, no aquecedor de água elétrico. Ar-condicionado split ou tipo janela, então também tá agrupado ali em condicionadores de ar. Banheira de hidromassagem, bomba de calor, bomba centrífuga, chuveiro elétrico. São vários equipamentos, tá, pessoal? A lista completa, inversores de frequência. Se não me engano, tem painel fotovoltaico aqui também. Módulo fotovoltaico é um item, tá? Então, para saber a lista completa, tá, vocês têm aí o site do Programa Brasileiro de Etiquetagem, tá? E vocês acessam ali, www.inmetro.gov.br/pbe. Então, existe um folder, tá, bem interessante, bem didático para explicar o que é o programa. Existe aqui, ó, as tabelas de eficiência energética, tá? Como etiquetar meu produto, são várias informações interessantes, eu recomendo para vocês o acesso. Tá? E vai ter a lista atualizada de todos os produtos que fazem parte desse programa. Tá? Muito bem, turma. Então, para que serve agora, vamos falar sobre o selo Procel. Tá? O que é e para que serve o selo Procel? Bom, olha ele aí, né? Quem nunca viu esse carinha aí? Em termos de marketing, né? De marca, assim, é fantástico. Esse selo mostra uma lâmpada, né? Acesa, e metade acesa, metade apagada. Então, assim, um sorriso ali
É muito interessante, é muito chamativo, ele remete a você estar utilizando de forma racional a energia elétrica, né? Ligar quando precisa, desligar quando não está usando, bem interessante. Então aqui, ó, o selo Procel de economia de energia, ou simplesmente selo Procel, instituído por meio de decreto presidencial de 8 de dezembro de 93, ele é o que, pessoal? É um produto desenvolvido e concedido pelo Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica, que é o Procel, né? Que tem nas Centrais Elétricas Brasileiras, que é a Eletrobras, a sua secretaria executiva, tá? Então vamos lá. Primeiro, o que é o selo Procel? O selo Procel é um produto, é um selo, como vocês estão vendo aí, e ele foi desenvolvido, ele é um produto, ele foi elaborado, pensado, desenvolvido dentro do Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica, que é o Procel. Tá? Então por isso que é selo Procel, é um selo dentro desse programa de conservação de energia elétrica. Tá? E ele, o programa, tá? O programa de conservação é conduzido, né? Ele é executado pela Eletrobras. Tá? Vamos dar uma sequência aqui. Então, falando um pouquinho mais sobre o Procel, né? Ele é um programa do governo federal, coordenado pelo Ministério de Minas e Energia e executado pela Eletrobras, como eu acabei de falar. E aí existe uma secretaria executiva do programa. O Procel foi instituído em 85. No slide anterior a gente viu que o selo, né, foi instituído em 93. Não confundam o selo com o programa. O programa é mais antigo que o selo. Tá? O selo veio quase 10 anos depois do programa. Então, o Procel, voltando, foi instituído em 30 de dezembro de 85 para promover o quê? O uso eficiente da energia elétrica e combater o seu desperdício. Desde então, as ações do Procel contribuem para o aumento da eficiência dos bens e serviços, para o desenvolvimento de hábitos e conhecimentos sobre o consumo eficiente de energia. Muito bem. O programa tem por objetivo promover ações de eficiência energética elétrica, né, na geração, transmissão e distribuição de energia, bem como para o uso final, destinadas a 1. Aumentar a competitividade do país. 2. Postergar investimentos no setor elétrico. E 3. Reduzir a emissão de gases de efeito estufa. Pessoal, quando a gente fala em eficiência energética, tá, e agora estamos falando de eficiência energética elétrica, né, ou de energia elétrica, então aí a gente tem aqueles segmentos, né, da indústria da eletricidade que eu falei ali na aula de conceitos básicos do setor elétrico. Vejam, todos os segmentos aqui, ó, geração, transporte, né, entre transmissão e distribuição, e o consumo. Tá? Então essa indústria de rede, né, essa indústria da eletricidade tem esses segmentos, e o programa busca eficiência em todos esses segmentos. Tá? É muito importante e interessante que a gente seja mais eficiente na geração, na transmissão, no transporte, vamos generalizar, né, transmissão e distribuição, e no consumo. Por quê? Porque é como se eu tivesse, né, em outras palavras, construindo novas usinas ou construindo novas linhas de transmissão. Né? Ao invés de ter sistemas igualmente eficientes ou ineficientes do que 30, sei lá, 50 anos atrás, né, cada vez que eu tenho um sistema mais eficiente, eu vou transportar mais energia, eu vou disponibilizar mais energia para o consumo. E, igualmente, se esse consumo é feito de forma eficiente, mais energia, a mesma energia que está sendo produzida, ela vai estar disponível para mais equipamentos. Né? A analogia é muito fácil aqui, muito comum com carro. Né? Você tem um carro que consome 4 litros, faz ali 4 quilômetros com 1 litro, poxa, vai ter que abastecer o tempo todo. Você pega um carro que roda, sei lá, hoje em dia tem carro com quase 30 km por litro, né? Consumindo quase 30 km por litro, rodando quase 30 km por litro, que é quase uma motocicleta, né? Ele vai conseguir, com a mesma quantidade de combustível, rodar muito mais. Ele vai produzir muito mais, no caso, o movimento. Né? Então, é fundamental. O programa é fundamental ter eficiência energética porque você consegue
ser mais competitivo, né, em termos de país, você tem uma indústria mais econômica, mais eficiente, então você consegue produzir mais bens com menos investimentos no setor elétrico, tá? E consequentemente você tem uma competitividade maior e também essa redução de emissão de gases de efeito estufa. Muito embora o Brasil seja um país com uma das matrizes mais limpas do mundo, nosso país, e vamos falar disso no item 1.4, que é a matriz elétrica brasileira, matriz energética. O Brasil, vocês vão ver que assim, ele tem uma característica de geração predominantemente renovável, ainda mais agora com as eólicas, né? Então o Brasil já era o país das hidrelétricas e agora tem se tornado o país das eólicas também, né? Nossa geração é muito renovável, é muito limpa, mas a gente também usa fontes não renováveis. Então, há sim uma emissão de gases de efeito estufa pela produção de energia no nosso país. Tá? Então, quando você é mais eficiente, você, consequentemente, reduz a emissão de gases de efeito estufa. Ok? Então, aí pronto, falando sobre o selo Procel, que é aquele produto do Programa de Conservação de Energia Elétrica. O selo Procel tem por objetivo principal identificar os produtos que apresentem os melhores níveis de eficiência energética em cada uma dada categoria de equipamentos, motivando o mercado consumidor a adquirir e utilizar produtos mais eficientes. Também, o objetivo é estimular a fabricação e a comercialização de produtos mais eficientes, contribuindo para o desenvolvimento tecnológico e a redução de impactos ambientais. Ok, pessoal, vejam que aqui o selo é um pouquinho diferente, né? Quando a gente vê a etiqueta, que a gente acabou de ver aqui do Programa Brasileiro de Etiquetagem, ela é uma coisa, ela vai classificar todos os equipamentos, não importa se é A, B, C, D, em alguns casos até G, né? Dependendo do produto. Ali é uma classificação. O selo Procel, vocês têm que entender, enxergar ele como uma medalha, é um troféu, né? Então é um prêmio. Ele vai ser entregue, né? Você tem o selo nos equipamentos campeões, tá? Nos equipamentos que apresentem, nos produtos, né, equipamentos, que apresentem os melhores níveis de eficiência energética, tá? Aí olha o outro detalhe, em uma dada categoria. Em uma dada categoria de equipamentos, tá? Tem no nosso livro texto, pessoal, tem inclusive um exemplo que é muito importante, eu vou falar aqui para vocês, de uma geladeira, um refrigerador, tá? Aqui, pronto. Então, ele fala, né, que o selo orienta o consumidor no ato de compra, tal, muito parecido com a etiqueta, né? Realmente, se você tem a etiqueta e além dela tem o selo Procel, significa que aquele é o campeão dos produtos daquela categoria. Então aqui, ó, vale destacar que o selo representa o equipamento de menor consumo dentro da sua categoria e da sua capacidade. Portanto, se o consumidor comprar um equipamento superdimensionado, o consumo de energia será maior do que esperado. Vamos lá, olha aqui. A título de exemplo, o consumidor que adquirir uma geladeira de 450 litros com o selo Procel, ele vai adquirir o produto mais eficiente dentre os modelos da mesma capacidade. Então, aquela ou seria a geladeira de 450 litros mais eficiente do mercado. Tá? De novo, a título de exemplo, o consumidor que adquirir uma geladeira de 450 litros com selo Procel vai adquirir o produto mais eficiente dentre os modelos da mesma capacidade. Ele vai adquirir o produto mais eficiente dentre a geladeira de 450 litros. Tá? Agora, olha só. Caso um produto de menor capacidade atenda às suas necessidades, pode ser adquirida uma geladeira de 300 litros, né? Também com selo Procel, a qual consome menos energia elétrica do que o modelo de 450 litros. E até assim, pessoal, ele fala aqui, né, comparando uma de menor capacidade, mas que também tem o selo Procel. Eu diria até que se você tiver uma geladeira de 300 litros que não tem o selo Procel, e de repente seja até
classe B de eficiência energética, ela vai consumir menos energia do que a de 450 litros. Provavelmente, tá, gente? Só uma hipótese aqui. Pode ser que sim, tá? Então, por que ter uma geladeira? Então, algumas reflexões. Por que ter uma geladeira de 450 litros se a de 300 me atende? Tá? Então, existe uma questão fundamental aí, que é você escolher o produto que adequa às suas necessidades, que atende às suas necessidades. E aí, dentro dessa categoria, você vai procurar, lógico, cada um sabe da sua vida, das suas escolhas, mas assim, o ideal é que você escolha o equipamento que seja mais eficiente. Né? Se a diferença de preço justificar, aí você vê que ao longo da vida útil daquele equipamento, ele vai te dar esse retorno de energia elétrica, de custo mesmo, né? de dinheiro, né? Que você está gastando a menos. Então, a ideia é que você compre um equipamento mais eficiente. Tá? Bom, então, pessoal, para ter mais informações aí sobre o selo Procel, as tabelas completas dos equipamentos contemplados com o selo, aí tem lá o site do Proinfo, né? Eu, inclusive, fiz um vídeo para vocês sobre isso. Então, eletrobras.com/Procel. Aí tem o site do programa e os equipamentos, né? Os campeões dali de cada categoria, tá? É uma lista muito menor do que a lista de equipamentos que são contemplados no Programa Brasileiro de Etiquetagem, tá? Porque aqui são os campeões, aqui é a turma, realmente, os tops das categorias, tá? Mas é uma informação também bem interessante para vocês, tá? E é isso. A aula de hoje tinha esse objetivo, eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.